Boa noite, segundos anos, vamos lá. Continuando, né, a matéria, nós vamos falar da equação iônica global. Então nós temos aqui, ó, o zinco mais cobre, né? Ali se dissocia, né? E você vai formar zinco 2+, e o cobre metálico, o cobre zero, né? E aí que você tem aqui, ó, você tem uma situação que ele está de zero, esse zinco ele está zero, né, zinco metálico. Aí ocorre a oxidação, né? Ocorre a oxidação. Só um minutinho, deixa eu só cronometrar aqui o tempo do meu vídeo, só um minuto. Beleza, vamos lá. E aí você tem aqui, ó, o zero do zinco, né? Ocorre a oxidação, vai para +2. E aqui do cobre +2, né? Ele tem a redução e vai para zero, tá? Outra coisa importante que nós devemos destacar é a ponte salina. Lembra aquele que eu comentei? Que ele evita que tenha acúmulo de íon positivo, né? Essa ponte salina, que está aqui, ó, zinco, né? De um lado você tem o zinco, né? Zinco 2+, do outro lado você tem o cobre 2+, para cobre, né? Metálico, né? O cobre zero, sólido. E por convenção, nós temos o quê? Por convenção, tá? Dessa situação aqui da ponte salina, nós temos por convenção que o anodo é indicado à esquerda do diagrama, e o cátodo à direita. Tá? Isso daqui é só para nós mostrarmos aí um conceito, né? Que aí representação esquemática, que é usado na pilha de Daniell, né? Essa ponte salina. Vamos falar agora potencial de eletrodo, tá? Quando eu falo de potencial de eletrodo, eu estou falando o quê? De uma célula, potencial de eletrodo, eu estou falando da célula eletroquímica. Tá? Então você tem o potencial de eletrodo, né? E eu estou falando da célula eletroquímica. Quando eu estou falando da célula eletroquímica, eu estou falando o quê? São elétrons provenientes do anodo, que é o eletrodo negativo, né? Eletrodo negativo, certo? Por isso que, né, não podemos associar o anodo ao ânion, né? Se movem por meio de um circuito, externo, em direção ao cátodo, né? Que aí é o eletrodo positivo, ok? Com licença que eu vou trocar a folha. Vamos lá. Vamos falar também agora do diferencial de potencial, ΔE. O que é esse diferencial de potencial? Isso é muito importante. Aí que vamos fazer a leitura, né? Nós vamos poder determinar, né, esse movimento da pilha.
Então vamos lá. Diferencial de potencial é a unidade de medida. Unidade de medida é a unidade de medida, ou seja, é o volt. É o volt e seu valor. É o volt e seu valor, né? Que pode ser determinado por um aparelho, né? Por um aparelho que mede a tensão elétrica entre os eletrodos. Ok? Ou seja, entre os eletrodos, esse valor da DTP, esse valor, ele está associado ao quê? Nós temos o quê? A oxidação, onde nós temos a oxidação do agente redutor e a redução do agente oxidante. Então é fundamental que você tenha, né, essa diferença, obviamente, que através dessa diferença vamos ter essa determinação, né, dessa tensão elétrica, né, através do volt, né, do que está ocorrendo na minha pilha, né, no caso aí, por exemplo, da minha pilha, tá? E aí nós temos uma extremamente importante, que nós chamamos de eletrodo de referência, tá? Esse eletrodo de referência, que vamos também colocar por convenção, né? Convenção, por convenção, assim, quando eu falo convenção, que você tem estudos, você tem encontros da Associação Mundial, enfim, dos químicos, físicos, tá? E aí, através desses encontros, né? Esse encontro científico, tal, você faz por convenção, né? Algumas determinações, né? E é uma determinação por convenção desse eletrodo de referência, é o quê? Que o potencial normal do hidrogênio, o potencial normal do hidrogênio, medido nas condições padrão, tem valor zero. Lembra, Cássio, quando eu falar de grandezas químicas, né? Que a gente tem que usar como referências alguns valores, né? Por exemplo, quilo, 1000 gramas, número de moléculas 6,02 vezes 10 a 23, 1 mol, enfim, tudo, o gás, né? O volume do gás 22,4 litros. E aqui nós temos mais uma referência, né? E essa referência é o quê? Esse eletrodo de referência é o quê? É o potencial normal do hidrogênio, que medido nas condições padrões ele tem valor zero. Ou seja, se você tem esse potencial do hidrogênio com valor zero, o que for diferente, obviamente, vai ser o seu valor aí que nós temos, né? A sua voltagem, o seu valor de pilha, a sua movimentação elétrica, tá bom? Como é a leitura? A leitura é o seguinte, você tem que partir o seguinte, vamos falar como é a leitura. O eletrodo de referência
tem potencial igual a zero, certo? A diferença medida pelo voltímetro, e por voltino, corresponde ao próprio potencial daquele eletrodo. Ou seja, você tem lá o zero como referência. Se a partir do zero que for diferente do eletrodo, vai ser a leitura que nós temos, né? O volt aí no caso, tá? Com licença que eu vou tocar a folha. Voltando. E aí nós temos aqui, ó, para finalizar aqui o conceito hoje, nós temos o seguinte: quanto maior o potencial, esse E aqui, esse E, né, com símbolo em cima, né, quanto maior o potencial de redução, qual o conceito? Maior a facilidade da espécie química receber elétrons. Ou seja, maior a tendência ao processo de redução. Então aqui é receber, né? Vamos melhorar um pouco aqui, receber, tá? Elétrons, ou seja, maior a tendência ao processo de redução. Logo, maior o caráter oxidante da espécie. Certo? E o outro é, quanto menor potencial de redução, o primeiro é quanto maior, esse é quanto menor o potencial de redução, vamos lá o conceito, maior a facilidade da espécie química perder elétrons, tá? Ou seja, maior tendência à oxidação, né? Oxidação. E maior o caráter redutor da espécie. Ok? Então é isso por enquanto, classe. Obrigado.